Graças e paz, amados, e portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a Igreja e Cristo. Portanto, eu gostaria de convidar a amada Igreja a que abríssemos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, que diz assim a palavra do Senhor. Vejamos então. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele respondeu: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém? Queridos, Cristo e a igreja. Às vezes as pessoas confundem muito a posição de Pedro e a posição de Cristo. Isso temos visto em algumas polêmicas. Mas na palavra do Senhor, nós podemos perceber aqui que Cristo é o fundamento, é a rocha. E que a igreja deve estar firmada. A igreja somos nós, os fragmentos desta rocha. E nós precisamos entender a resposta que Pedro deu quando perguntaram para ele, quando Jesus perguntou para ele o que ele diria a respeito do próprio Cristo. E ele responde: Eis o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus também, de imediato, diz para ele: Tu és pedra, tu és Pedro, tu és Petra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, com base na resposta de Pedro, Jesus começa a dar o ponto de partida para a edificação da sua igreja. Então, quem realmente é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo somos nós que estamos fundamentados na rocha que é o próprio Cristo. É como dizer, nós somos os fragmentos da rocha, com missão específica no mundo. Podemos observar também que lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Pedro faz o primeiro sermão também a respeito da descida do Espírito Santo. Então, naquele momento, a igreja está sendo formada, criada. Jesus fala para os discípulos como partida e a igreja começa a ser formada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. E Pedro é quem faz a mensagem de expansão do reino de Deus. Então, a igreja somos nós. E como igreja, nós devemos estar firmados na rocha, que é Jesus, como já foi dito. E esse edifício deve ser construído e alicerçado na palavra, nos ensinamentos apostólicos e do próprio Cristo, que ensinou para os seus discípulos. Então, nós que somos a igreja do Senhor e que diante dessa palavra, dessa afirmativa de Pedro, nós entendemos que Jesus deu o seu pontapé para formar a sua igreja diante da fé que nós exercitamos, que ele colocou também em nós para crermos nele como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, nós caminhamos nesta direção. Meus amados e queridos irmãos, Jesus nunca sonhou com
uma igreja, porque Jesus não sonha. Jesus sempre trabalhou com a ideia de que a igreja é fundamentada na fé daquele que crer nele como seu Salvador. Então, diante dessa colocação e diante dessa realidade, nós sabemos que a igreja tem uma grande importância, um grande valor no mundo, porque a igreja não é o templo, mas a igreja é esse organismo vivo, somos todos nós, lavados e remidos pelo sangue do próprio Cristo, exercitando a nossa fé nele, para que possamos caminhar nessa mesma direção. E diante dessa realidade que estamos passando hoje como igreja, nesses últimos dias, temos passado por um momento de reflexão, porque Deus fala de várias maneiras. E nesses últimos dias, assim como diz a carta aos Hebreus, nos falou pelo Filho, mas nesses últimos momentos, lá de uma forma muito interessante, que é mostrando para todos aqueles que firmaram a sua fé nele, que é a rocha, que é a verdade e é o nosso fundamento, não pode ser abalado nesses últimos dias com os fatos e os acontecimentos dos problemas que estão acontecendo, das pandemias, ou das pandemias e das enfermidades. Então, nós que temos o fundamento da nossa fé em Cristo, não devemos nos abalar por causa dessa pandemia, porque a nossa fé está alicerçada em Cristo Jesus. O templo está fechado, mas a igreja está viva, exercitando, trabalhando a sua fé, trabalhando a sua missão, conforme foi ordenado pelo próprio Cristo. E que Deus, neste dia, nos abençoe e nos esclareça mais sobre a sua palavra, e que possamos viver como edifício edificados na rocha, que é o próprio Cristo. Que Deus assim nos abençoe ricamente neste dia.